Olá, boa tarde. Hoje estamos dando sequência aos conteúdos da disciplina para encerrar a parte de doenças, né? Na verdade, a parte de moléstias, de fungos, né? Então, já vimos diversas doenças aí, doenças vasculares, doenças de parte aérea. Então, hoje nós vamos falar um pouco de controle, né? Controle dessas doenças. Durante o semestre, na verdade, nós já falamos, né? Já foi falar bastante coisa, como o caso, por exemplo, das poda verde, né? De aumentar sempre práticas de insolação, de aeração, tentando reduzir o uso, né? De produtos químicos, né? Mas também escolha do local, para que ele esteja com uma melhor insolação, né? Numa orientação que pegue mais sol. O sistema de condução também sendo muito importante, é um sistema que deixa esse pomar mais arejado, mais exposto ao sol. Tudo isso são práticas, né, que têm que ser pensadas e têm que ser realizadas visando a redução do uso de produtos químicos, né, que como já é sabido, né, eles causam danos tanto para quem está aplicando como depois para quem vai consumir esses, as uvas, né? Seja se for uvas de mesa, sobretudo, né? E também danos ao meio ambiente, à fauna e a flora, certo? Então, controle cultural. O que é o controle cultural? Ele, o objetivo, então, é a diminuição ou a eliminação dos inóculos iniciais das doenças. Se vocês lembrarem, né, como nós vimos lá nas outras aulas, nas aulas iniciais, sobretudo, né? Os fungos, eles possuem diversas estruturas, né? Como os ascos, as cósporos, conídeos, acérulos, que servem tanto para resistência, né? Os esporos, os ascos, são como se fossem estruturas de resistência para eles se perpetuarem ali sobre uma condição de maior, uma condição, por exemplo, de frio, do inverno, ou de muito calor também, inclusive, né? Então, a partir dessas estruturas, ou também micélios, né, que são como se fosse que a gente diz o corpo do fungo, né? São estruturas que têm, né, que são o inóculo inicial, certo? Que pode estar presente no vinhedo, ou ele pode vir de outras regiões, de vinhedos vizinhos, por exemplo, certo? Então, ele pode estar então, presente no solo, pode estar nos tecidos vegetais, né? Pode estar em vinhedos vizinhos, como comentado. Um exemplo desse controle cultural, né, é a retirada de restos da cultura do campo. Isso aqui, para algumas doenças, é fundamental, como nós vimos, por exemplo, para a antracnose, é muito importante a retirada dos restos de cultura do campo, de ramos, né, que eu faça a retirada desses ramos na poda e faça o enterrio deles ou faça a queima desses ramos, né? Justamente para que esse inóculo inicial, como ele comenta aqui, né, não fique no campo. Então, no caso de eu ter ramos contaminados com micélios, com ascósporos, com esporos, eu retirando esses restos culturais do campo, eu estou diminuindo o inóculo inicial. Da mesma forma, depois já no período vegetativo da planta, né, ou no período que já tem a colheita, a retirada de ramos infectados, de folhas infectadas, de cachos, isso muito importante para as podridões, como vocês mesmos apresentaram, né, vocês mesmos apresentaram, também ele retira inóculo inicial. Claro que às vezes, né, numa pequena propriedade é mais possível de realizar esses manejos. Talvez numa grande empresa, onde tem grandes, né, uma grande área, vários hectares,
eu vou ter que ter uma mão de obra muito elevada para conseguir fazer esse manejo cultural, certo? Então, ele tem que observar, né, esses aspectos sempre. E hoje, como a gente sabe, né, a mão de obra está cada vez mais escassa e mais difícil de conseguir. Uma coisa muito importante, né, é que os parasitas, quando eles são parasitas obrigatórios, certo? Né, eles podem não se desenvolver nos restos da cultura, ou seja, ele pode não estar como uma forma de micélio ali, né? Ele não pode estar nessa forma ativa, mas como foi bastante falado, né, durante a disciplina, né, esses fungos eles possuem então, né, meios possuem estruturas de sobrevivência que são os esporos, né? Daí vocês lembram que lá para cada tipo de fungo, esses esporos recebiam nomes diversos, né? Ascósporos, etc. Certo? Mas, né, de maneira geral, a gente acaba chamando ele de esporos, certo? Como tendo proíodio, por exemplo, e que são fáceis, então são essas estruturas que são de resistência e que também pode fazer com que esses fungos se dispersem a longas distâncias, certo? Outra forma de controle, e que é bastante interessante, porque ela é uma maneira mais fácil de utilizar, é uma maneira ambientalmente sustentável, vamos dizer assim, né? Ela não exige uma mão de obra, ela não exige custos tão elevados e é altamente eficiente. É muito interessante, então, a escolha das variedades, né? Então, escolher a variedade produzida deve-se levar em conta a prevalência das doenças na região, bem como o clima influencia na sua severidade. Pessoal, o que é a severidade, né? Às vezes, quando nós falamos em epidemiologia, em doenças da videira, nós temos duas formas de medir aquela doença, por exemplo, em uma determinada área, em um vinhedo. A ocorrência, ou seja, eu tenho ou não tenho a doença presente no meu vinhedo. E a outra forma também é a severidade, então, daí quando eu tenho essa doença, né, a severidade que ela ocorre. O que é a severidade? É a intensidade que ela está ocorrendo, certo? Então, às vezes eu posso ter uma doença presente no vinhedo, né? Então tem a ocorrência dela, mas ela não está me causando um dano, um prejuízo econômico, né? Já eu tenho então aí para avaliar se ela está me causando prejuízo econômico, é porque a severidade dela está elevada, certo? Então, dessa forma, é sempre aconselhável a adoção de variedades que apresentem boa adaptação, né? Então, é que como a gente sempre comenta, né, o clima aqui do Planalto catarinense, ele é um clima, ou até da Serra Gaúcha, que é outra grande produtora, bastante úmido, né? Então, por que que o pessoal, por exemplo, no início lá, deu preferência às cultivares americanas, né? As vites labrusca lá, né? Como a Isabel, a Bordeaux, as Niagras, porque são variedades mais rústicas, né? Lá elas têm no centro de origem dela, lá na América do Norte, Estados Unidos, elas foram, durante a evolução delas, elas sempre se desenvolveram num ambiente mais úmido. Então, já estava presente o míldio, já estava presente a antracnose, né? Já estava presente ela já se desenvolveu na evolução dela num lugar mais úmido, então ela é mais adaptada a climas úmidos. Diferente, por exemplo, das vites viníferas, que tem lá seu centro de origem, lá dessas são regiões mais secas, né? O centro de vitícolas viníferas lá na Armênia, certo? Então, quase desérticas.
Então, essas já, durante toda essa história evolutiva, se desenvolveram no ambiente mais seco. Então, elas têm uma maior suscetibilidade às doenças, certo? Então, o que é? Desde que possível, né? E se possível, havendo a possibilidade, né? A opção de variedades resistentes às principais doenças de prevalência na região, como aqui nós podemos dizer o míldio, que é o nosso principal problema, certo? Na região de cultivo que é aconselhável, certo? Então, tem esse vídeo da Ipagre aqui, falando também, então, das questão das resistências ou não das variedades, né? Mas a gente também, né? Eu falei muito ali das viníferas e de que, de maneira geral, as americanas são mais resistentes. Mas vocês lembram da mancha foliar? A mancha foliar era uma doença que, ao contrário das demais, as americanas são mais suscetíveis, né? Então, isso também depende muito do genótipo, certo? Enquanto o milde, por exemplo, aí sim que as americanas são mais resistentes e as viníferas são mais suscetíveis, certo? Então, eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês verem esse vídeo da Ipagre, que fala, então, das variedades PIV. Eles vão dizer aqui, né, falando dessas variedades. E é bem interessante, né, que essas variedades estão chegando aí, são resistentes ao míldio e, né, se espera, né, que elas sejam substituídas pelas das variedades tradicionais, certo? Mas, numa opinião minha, daí, né, vai ter muita questão da aceitação do consumidor de querer consumir um vinho dessas variedades até então estranhas, né? Porque o consumidor de vinho, né, se a gente for ver, ele gosta muito de estar consumindo o seu Chardonnay, o seu Cabernet, certo? Não sei como é que vai ser essa história dessa aceitação do consumidor e também do vinho que ela vai elaborar, certo? Mas tomara que dê certo, porque, né, seria muito interessante que essas variedades aqui mais adaptadas ao nosso clima mais úmido, desse certo, certo? Então vamos ver o vídeo ali. Vamos falar agora de um assunto que é especialidade do nosso estado: produção de vinhos de alta qualidade. A Epagre e a Universidade Federal de Santa Catarina estão avaliando diferentes variedades de uva vindas da Europa. São videiras resistentes às doenças e obtidas por melhoramento genético. Com o apoio de institutos da Alemanha, Itália e da Hungria, o projeto traz resultados promissores para a vitivinicultura catarinense. O estudo é financiado pela FAPESC, Fundovits e Governo do Estado. Saiba mais na reportagem. Este vinhedo traz informações promissoras para a vitivinicultura catarinense. É um dos experimentos que vem sendo conduzidos pela Epagre em 5 regiões do estado, com diferentes altitudes: Água Doce, São Joaquim, Curitibanos, Videira e Uruçanga. Estamos em mais uma safra de uva das variedades denominadas PIV. O termo alemão reúne um grupo de uvas que nos últimos anos foi obtido por melhoramento genético. Essas uvas são resultado do cruzamento de variedades viníferas com espécies selvagens. Então, como é que foram criados, né? Eles fizeram cruzamentos e depois, seguidos retocruzamentos, 5, 6 gerações cruzadas de novo com a uva europeia, de modo a perder todas as características indesejáveis das espécies silvestres, né? Mas, para também não perder o gênero de resistência, né, eles se basearam também nos avanços da área da biologia molecular, né? Então, os genes começaram a ser marcados por marcadores de DNA, então eles puderam ser seguidos. Então, as PIVs são variedades praticamente viníferas europeias, mas com alguns genes de resistência. A grande vantagem das variedades PIV é que elas combinam a resistência a doenças com alta qualidade enológica. Assim, é possível produzir vinhos finos com menos custos
e menor impacto ambiental. Depois de 8 anos de avaliações a campo, essas uvas vindas da Europa mostram o seu potencial produtivo. Algumas se adaptaram muito bem às nossas condições de solo e de clima, outras nem tanto. Os pesquisadores da EPAGRE já têm um indicativo de quais variedades são mais promissoras para a produção de vinhos de alta qualidade. Uma delas é essa aqui, que é a variedade Felícia, uma variedade com origem na Alemanha, no Instituto Julius Kuhn, que é parceiro do nosso projeto, fica em Weilenhof, na Alemanha. E essa variedade, após todos os anos de teste, tem se destacado por várias de suas características. A primeira delas, vocês podem ver que é a alta produtividade. Nós temos, em média, nas safras avaliadas, em média, 18 toneladas por hectare colhido nessa variedade e em espaldeira, então com potencial em aumentar ainda mais a produtividade em outros sistemas de condução. Além disso, como destaque, nós temos a super precocidade dela, que pode ser vantagem para alguns locais. Aqui na região de Videira, nós colhemos a Felícia em meados de janeiro, e a sua brotação ocorre no final de agosto, início de setembro, né? Pode ser algum problema para regiões mais frias, mas para quem não tem problema de geada, é uma ótima alternativa essa variedade. Além das características de alta produtividade, a gente vê uma fertilidade de cachos bastante grande. Nós temos, em média, mais do que 2 cachos por ramo produzido, o que é bem acima da média da maioria das variedades. Um cacho, vocês podem ver um cacho bastante grande. Em média, ele dá acima de 200 gramas por cacho, bagas grandes. E como grande característica dessas variedades é a resistência, que é o que nos importa. Também outro destaque que nós temos no projeto, da mesma forma, uma variedade desenvolvida na Alemanha pelo Instituto Julius Kuhn, nosso parceiro, é a variedade Calardes Blanc. É uma das variedades mais modernas, mais novas, né, chegando na Europa, e nós aqui em Santa Catarina, né, também testando ela já algumas safras, com um destaque bastante produtivo, bastante positivo. A gente consegue enxergar claramente uma variedade muito fértil. Nós temos, em média, quase 3 cachos por ramo, 2,5 cachos por ramo. Ela, quanto característica, vocês podem ver um cacho médio, não é um cacho tão grande quanto a Felícia, é um cacho de aproximadamente 130 gramas, bagas menores. Em termos de característica, ela tem se destacado, inclusive, além do vinho branco tranquilo, também como uma grande possibilidade para espumante. É uma variedade bastante produtiva também, a gente produz nela pelo menos 15 toneladas por hectare em cada uma das safras, podendo chegar a quase 20 toneladas, a média 16, 17 toneladas por hectare. Nós temos ambições um pouco maiores, né? Porque nós queremos também desenvolver as variedades nossas, né? Que sejam também, incluam a resistência a doenças que são importantes aqui e que se adaptem melhor ao clima nosso, no clima daqui de Santa Catarina, né? Então, a primeira geração dessas variedades é resistente basicamente a míldio, que é a doença principal. Então, permite reduzir enormemente o número de tratamentos químicos. Mas agora, a segunda geração está vindo também com resistência ao ídio, que são as 2 doenças importantes lá fora. Mas nós temos, por exemplo, uma doença muito importante para nós, que é a antracnose, né? Então, nós já mapeamos genes, já estamos incorporando genes da resistência à antracnose nesse material que veio de fora. E nós estamos agora, então, criando seleções nossas que vão ser resistentes às 3 doenças. E aí o número de tratamentos reduz drasticamente e vai ser possível produzir uva com um número muito baixo de tratamentos, inclusive para cultivo orgânico ou algo semelhante, né? Safras de uvas resistentes já foram colhidas nos vinhedos experimentais e vinificadas na Estação Experimental de Videira. A qualidade dos vinhos e espumantes agradou, revelando assim variedades. Então, são 36 variedades que estão sendo avaliadas nesses 5 locais, e todas elas vinificadas aqui na Estação Experimental de Videira. A gente tem tido gratas surpresas, né, com os vinhos elaborados através das microvinificações e, obviamente, com destaque para algumas, né? Não somente destaque a campo, que é importante, a parte agronômica e produtiva, mas principalmente na parte de vinhos, né? A parte da qualidade sensorial e gustativa desses vinhos. O que é algo interessante também nas avaliações que fizemos, as avaliações sensoriais, que, por exemplo, em regiões mais altas, como São Joaquim, Água Doce,
a gente tem uma característica para esses vinhos, de vinhos mais florais, vinhos mais, digamos assim, mais neutros, com corpos interessantes e mineralidade. E em regiões um pouco mais baixas, como a região de Uruçanga, e mesmo aqui na região da Estação Experimental de Videira, no Vale do Rio do Peixe, a gente tem essas variedades produzindo vinhos muito frutados, muita banana, muita fruta branca, pera. Então são vinhos interessantes, né, do ponto de vista comercial para os produtores, que a gente pode ter vinhos mais neutros e vinhos mais frutados. Então, com certeza, são variedades que irão despontar aí no cenário vitivinícola nacional. A pesquisa com as uvas resistentes vem sendo conduzida pela EPAGRE e pela Universidade Federal de Santa Catarina, em parceria com 2 institutos de pesquisa europeus, um da Itália e outro da Alemanha. O estudo é financiado pela FAPESC, a Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação de Santa Catarina, e parte do recurso vem do Fundo de Desenvolvimento da Vitivinicultura de Santa Catarina. O nosso grande financiador do projeto no início foi a FAPESC e o Fundo VITS, e desde o ano passado, desde 2021, nós temos um outro grande parceiro, que é a Secretaria da Agricultura, Pesca e do Desenvolvimento Rural do Estado de Santa Catarina, por meio de um recurso do Fundo de Desenvolvimento Rural e aprovado pelo CD Rural, que proporcionou que essa pesquisa não parasse. Então, até o final do ano de 2023, nós vamos seguir fazendo pesquisas e podendo indicar, lançar novas variedades resistentes para Santa Catarina e para o restante do Brasil. Olá, pessoal. Eu vou estar dando início aqui na construção de um terraço embutido. Oi, Samia, tudo bom? Eu já tinha dado início à aula sobre um vídeo das uvas PIV, mas daí... Perdão. Mas aí tu pode assistir depois. Bom, dando sequência à aula, então. Só um momentinho. Bom, né? Outros aspectos interessantes também. Outro aspecto interessante em relação, né, ao controle de doenças é em relação ao manejo e à adubação, né? Sim, tranquilo. Não, mas daí ficou gravado nisso, daí tu pode assistir uma partezinha. Não fazia tempo que eu tinha começado também. Acho que era umas 15 para as 2 que eu comecei. Em relação, então, ao manejo, né, e a adubação, né? Então, sobretudo a adubação nitrogenada, né? O que é? O nitrogênio, geralmente, quando adiciona, por exemplo, a cama de aviário, que o pessoal usa muito, o que acontece, né? As plantas, elas começam a ter um excesso de vigor, e isso faz com que esse excesso de vigor, então, as plantas emitam mais ramos, mais folhas, né? Fazendo com que haja um maior sombreamento e uma menor circulação do ar, né?
Então, o que que acontece? Então, esse é o menor circulação do ar, fazendo, então, com que tenha uma maior incidência de doenças, certo? Por isso que, então, é recomendável então, fazer uma adubação nitrogenada, sobretudo mais equilibrada, de forma que se reduza essa incidência de doenças, né? E outras práticas também que a gente comentou na disciplina de manejo da videira, né? Poda, fazer as podas verdes, a desfolha, o desponte, a desbrota, né? São todas atividades que tem aí, então, também para tentar reduzir a, aumentar a circulação de ar, né? Aumentar a aeração e também aumentar a entrada de sol, né? E a penetração dos raios solares da insolação no vinhedo. Bom, mas também, né, como comentei então no início da aula, muitas vezes, né, geralmente esse controle cultural, né, ele não é o suficiente para evitar a ocorrência, né, das doenças dentro do vinhedo, né, e que acabe tendo uma grande perda, né, econômica, certo? Então, quando eu tiver a incidência dessas doenças numa elevada severidade e que não for possível controlar essas doenças sem a utilização de produtos químicos, eu tenho que lançar a mão dos produtos químicos. Então, falando o histórico, né? Hoje nós vamos tratar de fungicidas, depois quando nós entrarmos mais na parte na parte de insetos, né? Na parte de pragas, já vamos falar de inseticidas, certo? Mas então, os fungicidas, né, eles são usados há muito tempo, né? Na antiguidade, eram usados produtos à base de sulfatos, né? Muito ricos em enxofre, e que até hoje, né? Tem aí a cauda sulfocáustica, por exemplo, que é a base de enxofre, certo? Então, o enxofre ele já é um produto há bastante tempo conhecido na história da humanidade, certo? E eles utilizavam lá já, sabendo das propriedades né, fungicidas desse elemento, certo? Então lá isso vem desde a dos gregos e dos romanos. Já no século XIX, então, né, eu até já comentei na aula em relação ao míldio, né? No ano de 1882, né, que foi descoberta a cauda bordaleza para o controle do míldio em videira. E no século XX, daí sim, né, que houve um grande aumento, né, da utilização dos fungicidas, né? Então foi quando o uso se tornou, vamos dizer, né, mais comum, certo? Porque pela descoberta de novas moléculas, né? E até hoje, né, ela é bastante utilizada no mundo inteiro e não só na viticultura, como para outras frutíferas e outras culturas em geral. Bom, né? Em relação aos fungicidas, né, os diferentes tipos de moléculas desenvolvidas, pode se dividir em 5 eras, né, de tipos de fungicidas que eram utilizados. A primeira era, então, lá dos sulfurados, né, os que tinham enxofre nessa composição, que vai, né, mais ou menos lá desde o ano 1000 a.C., ou seja, lá dos gregos e dos romanos, até 1882, e aí então é que foi descoberta a cauda bordaleza. Daí de 1882 até 84 foi a chamada Segunda Era, que dessa época então era os fungicidas inorgânicos cúpricos, né? Ou seja, né, se baseava muito em cauda bordaleza e seus derivados. Na terceira era, já temos os fungicidas protetores orgânicos, né? Então daí
vai de 34 até 1960, mais ou menos, onde daí nós já temos uma grande quantidade de diferentes moléculas que foram, inclusive, desenvolvidas ali para a Segunda Guerra Mundial, sobretudo, até para a guerra química, né, que tinha a guerra química, então, né, para tentar derrotar o inimigo, que eles utilizavam substâncias, né, que fossem prejudiciais. Então, tivemos aí o surgimento das grandes empresas de químicos, né, a Merck, a Bayer, né, sobretudo alemãs, né, que houve, então, um intenso desenvolvimento de moléculas, certo? A quarta era foi dos fungicidas orgânicos sistêmicos, então foi a partir de 1966, certo? E que, então, a gente já vai ver o que é os produtos sistêmicos, certo? Mas que também foi algo que revolucionou a questão dos fungicidas. E a quinta era, então, a quinta era, que seria a que nós encontramos, então, a partir dos anos 2000, mais ou menos, nós já temos fungicidas orgânicos, né? E que eles fungicidas que induzem resistência à planta, né? Então, que eles meio que usariam como se fossem uns, né? Que eles aumentassem a resistência das plantas à ocorrência de doenças, certo? Que seriam os mais recentes, pode-se dizer assim. Bom, quais são as características desejáveis que os fungicidas devem ter? Obviamente, ele deve ser letal ao patógeno, ou seja, ele deve ter a capacidade de matar o fungo, né? É interessante que eu utilize ele em baixas concentrações, né? Que ele tenha essa capacidade de matar o patógeno em baixas concentrações, certo? Que é a fungitoxicidade dele, e que também que ele mate o patógeno, mas não mate a videira, como é o nosso objeto de estudo aqui, certo? Então, que tem uma alta especificidade. Ele também deve ser inócuo ao ser humano e aos organismos não alvo, certo? Ou seja, ele deve ter uma baixa capacidade tanto de danos à saúde humana e como também aos ecossistemas naturais e agrícolas. E ele deve ter uma alta solubilidade, certo? Isso é outra característica interessante, mas como a gente vai ver na sequência, né, vai depender se ele é protetor, se ele é sistêmico, né? Alguns são mais solúveis, outros são menos solúveis. Outra característica interessante é a tenacidade. O que é a tenacidade? Ela se refere à resistência à ação de intempéries. Por exemplo, né, a hidrólise, ou seja, que seja a retirada desse fungicida pela água ou a perda da sua ação pela água. Reações fotoquímicas, ou seja, reações em que haja degradação da molécula do fungicida pelo sol, certo? A volatilização, ou seja, a perda dele por vapor, certo? Então, ele tem que ser resistente a essas intempéries aqui, sem perder a sua capacidade de fungicida. Da mesma forma, também ele deve ter uma boa aderência e cobertura, ou seja, deve ser importante principalmente para os fungicidas, certo? O que é essa aderência e cobertura, né? Por exemplo, muitos fungicidas, né? Muitos fungicidas não, a maioria, além do ingrediente ativo que a gente vai ver, ele tem outras coisas que a gente chama de ingrediente inerte. E daí, então, esses ingredientes inertes, eles não causam a morte do fungo, certo? Mas eles servem para, por exemplo, dar uma maior adesão da gota do fungicida na planta, certo? Ou também servem para que quando eu aplique uma gota, por exemplo, quando eu aplico o fungicida, essa gota ela não fica em formato de gota,
né? Ela quebra essa tensão superficial que a gente chama da gota e ela se espalhe pela folha. Então, garante que esse fungicida seja melhor espalhado na planta, certo? Isso é uma característica muito importante, sobretudo para os fungicidas de contato, certo? Porque geralmente os fungicidas de contato, como a gente vai ver na sequência, eles agem ali aonde eles são aplicados, certo? Diferente dos sistêmicos, que eles entram no sistema vascular da planta, que eles são mais penetrantes, né? Então, o de contato eu preciso que ele esteja bem espalhado no pomar, né? No vinhedo, que ele seja bem espalhado no dossel vegetativo, porque ele não vai ser translocado para as outras partes, ele vai agir somente ali onde ele foi aplicado, certo? Bom, fatores que devem ser levados em consideração no emprego dos fungicidas, certo? Então, o intervalo de aplicação. O intervalo de aplicação é o intervalo entre uma aplicação e uma próxima que eu vou fazer, né? Então, deve-se considerar a análise da severidade da doença, certo? Então, ver a intensidade que essa doença está ocorrendo no vinhedo e também do possível dano econômico. Ou seja, às vezes, a doença está ocorrendo ali, né? Eu tenho algumas folhas com a doença, mas eu não tenho chuva, eu não tenho condições predisponentes para o desenvolvimento dessa doença, para que ela cause dano econômico. Para que eu vou aplicar? Não vou, então, né? Daí eu tenho que levar isso em consideração, certo? Então, sempre que possível, né? Isso é uma coisa que o pessoal usa bastante, é evitar, né? O que é o calendário de aplicação, né? Em diversas culturas, por exemplo, até plantas de lavoura, mas também na fruticultura e também na viticultura, o pessoal aplica toda, tipo, vamos dizer, depende do intervalo, aplica mesmo que não haja necessidade, tipo, é por calendário, é por dia. Aplica toda semana o fungicida. Não importa se choveu, se não choveu, se fez chuva, se fez sol. É um calendário, ou seja, é de aplicar uma vez por semana, aí, sei lá quando, né? Depende do fungicida, né? Independente se eu tenho condições ambientais ou não para o desenvolvimento dessa doença. O que isso é errado, porque se eu não tenho condições ambientais para o desenvolvimento da doença, essa doença ela não vai se estabelecer ou se expressar no vinhedo, né? Então, eu vou estar gastando dinheiro, vou estar prejudicando o meio ambiente, vou estar me prejudicando se eu sou aplicador, né? E também quem vai consumir o produto que eu estou aplicando, certo? Então, para o intervalo de aplicação, deve-se considerar o período de incubação do patógeno e a fenologia da planta e o clima, certo? De maneira geral, se vocês quiserem saber, né, tem uma formulazinha, o intervalo de aplicação deve ser o período de incubação. Isso aqui é dependente, então, da fenologia da planta, do clima e do patógeno, mas, de maneira geral, a gente tem esses valores já para cada doença, a gente tem um período de incubação, certo? Se vocês lembrarem ali lá para o míldio, para a antracnose, era falado, para cada uma tinha um período de incubação. Tipo, vocês lembram que para o míldio, né, era bem maior o período de incubação, era bem menor, perdão, do que para antracnose, por exemplo. Agora não me lembro de cabeça quanto que era. Mas, né, o período de incubação dividido por 2, né, através desse valor eu teria o intervalo de aplicação, certo? Outro fator que deve ser levado em consideração é a dose, né? Nunca se deve utilizar nenhuma dose que não seja estritamente, né, a dose recomendada, certo? Porque o que acontece é, às vezes, pensar,
a doença não está tão... Ou a doença tem uma elevada incidência, então vou colocar um pouquinho mais. Né? Isso é uma coisa que é extremamente proibida, que não deve ser feita nem para mais, nem para menos. A embalagem lá no rótulo, se vocês forem ler, vai ter o quanto qual que é a dose, né? Qual a quantidade por hectare, e vocês têm que usar aquela dose certa, mesmo que eu tenha uma elevada incidência de doença ou uma pequena incidência de doença no vinhedo. Porque o que acontece? Por exemplo, se eu usar doses acima do recomendado, né, eu vou ter maior fitotoxicidez, ou seja, eu vou estar matando, além do fungo, eu vou estar matando a planta, né? E às vezes pode não ser nem a videira, mas temos o produto aí, por exemplo, que o pessoal, outros produtos também que pode estar causando a deriva, ou seja, que não está pegando na videira, mas está pegando outras culturas que eu tenho ao redor, certo? Através da deriva. Resíduos acima do permitido nas bagas, ou seja, se eu apliquei mais, eu vou ter um período de carência, que a gente vai ver na sequência o que é, vai ser maior, certo? Então, não se deve aplicar doses acima do recomendado, e nem abaixo. Então, maior risco ao ecossistema, risco a aplicadores e as pessoas próximas que estão ali né? Muito pessoal, a maioria tem vinhedos perto de casa, então a deriva, né? Essa dispersão essa dispersão do agrotóxico pelo vento é muito importante, né? Muito perigosa, certo? E eu vou estar favorecendo outras espécies de patógenos. E quantidades abaixo do recomendado, o que poderia estar causando, né? Se eu coloco doses abaixo do recomendado, ou seja, aquela que não é, que está descrita na bula, o que vai acontecer? Alguns fungos vão morrer, né? Vão ficar inativados, mas outros, como eu não utilizei a dose correta, eles vão acabar sobreviver. E eles vão se tornando aos poucos mais resistentes àquele fungicida. Até que vai chegar um tempo que o que vai acontecer? Eu vou ter que aplicar uma dose muito alta e mesmo assim aquele fungo não vai morrer, não vai ter efeito, porque ele já está completamente resistente ao ingrediente ativo do fungicida, certo? Então, essa questão da dose é muito importante mesmo. Outra coisa que você fala bastante é em relação à dose letal, a chamada DL50. O que é a DL50? A DL50, então, é a quantidade do produto em miligramas por quilo de peso vivo necessária para matar 50% de uma população de animais, ou seja, de cobaias, né? Então, eles fazem lá, quando estão desenvolvendo o fungicida, eles fazem testes para ver qual que é a quantidade de produto necessária para matar 50% de animais. Então, é interessante que eu utilize produtos que tenham uma DL50 maior, que daí eu vou precisar de mais produtos para matar 50% de animais, né? Então, significa que ele é menos tóxico, né, indiretamente, né? Porque você precisa de mais produto para matar a mesma quantidade de animais, é porque ele é menos tóxico, certo? E quando comparado aos inseticidas, os fungicidas, né, eles têm uma toxicidade menor, né? Se a gente for ver os principais, né, os que são mais tóxicos, né, até nas classes toxicológicas lá, os fungicidas, certo? Desculpa, os inseticidas. Bom, outro aspecto importante é em relação ao período de carência ou intervalo de segurança. O que é isso? É o tempo que eu tenho que esperar desde a última aplicação do produto até eu colher essas uvas, no caso aqui, que é o nosso caso, certo?
Então, um tempo de dias desde a última aplicação até ao realizar a colheita. E isso, pessoal, é uma coisa que às vezes o produtor não respeita, certo? E o que acontece? Vai fungicidas lá vai a videira lá para a vinícola e da fermentação, a fermentação ela para de repente ou ela nem arranca a fermentação e daí vão ver é o excesso de fungicida aplicado lá no vinhedo, certo? Ou por uma dose maior, ou geralmente porque o produtor não respeitou o período de carência, certo? Então, isso é um aspecto bastante importante, né, que tem que ser levado em consideração. Porque, assim, o que é? Logo quando eu aplico o produto, né, ele, né, está ali. Mas, com o tempo, ele vai se decompondo através do sol, né, que a gente comentou lá da fotodegradação, certo? Então, ou também pela ação do vento, da chuva, né? Então ele vai se decompondo e é o tempo que eu tenho que esperar até que ele esteja a níveis aceitáveis para a saúde humana, certo? E essa dose, o período de carência, né? Ele varia de acordo com o produto, de acordo com a cultura, com o clima predominante. Por exemplo, se eu tenho um clima que tenha pegado bastante sol, então favorece muito a degradação, né? A degradação fotoquímica, por exemplo. Ou também nos de contato, se eu tive bastante chuva, também é favorecida essa degradação, certo? Bom, na formulação dos produtos, né, os fungicidas, os fungicidas do que eles são constituídos? De duas partes. Tem o ingrediente ativo, que é a substância fungicida, e tem o ingrediente inerte, né, que é um diluidor, ou seja, por exemplo, que é que faz com que aquele produto geralmente ele é bastante concentrado. Mas para eu conseguir aplicar ele em 1 hectare de vinhedo, por exemplo, eu preciso que ele seja diluído, né? Ou também, né, tem como eu comentei outras substâncias ali, como por exemplo os que quebram a tensão superficial da gota, ou espalhantes adesivos, né, que permitem com que essa gota com que esse produto, perdão, fica mais aderido, né, às folhas. Então, isso aí está tudo presente nos ingredientes inertes, certo? E tem também diversas formulações de fungicidas, devendo ser escolhida aquela que mais se adequa à situação. A cultura, patógeno, a forma, os equipamentos que eu tenho disponíveis, né, são importantes. Bom, aqui tem algumas formulações, né? O que a gente mais utiliza, né? De maneira geral, é o concentrado solúvel, né? Que eu tenho, ele é líquido, né? E eu diluo aquele líquido mais concentrado, né? Um líquido concentrado, já desconcentrado solúvel, em uma calda, certo? Então, eu posso dosar ele de forma mais facilitada, né? Também é mais fácil de misturar ele com a calda. Ele possui um baixo custo de produção, fácil produção e menor toxicidade, né? E o que acontece às vezes é que, por exemplo, se eu guardo de uma safra para outra, né? Se eu deixo ele em baixas temperaturas, que ele pode cristalizar. Já as outras tem aqui que se vocês quiserem ler, né, né, alguns são muito pouco utilizados, por exemplo, tem uns granulados aqui, como vocês forem ver, certo? Que aqui apresentam as vantagens ou desvantagens. Por exemplo, esse aqui, ó, pó seco, né? Imagina fazer uma aplicação direta de um pó seco num vinhedo. Como é que eu vou conseguir dosar o quanto que está indo em cada folha, mais ou menos, né? Então tem difícil dosagem. Como é que eu vou aplicar isso? Eu tenho um pulverizador que pulveriza um pó seco? Não tem, né? Então difícil a aplicação, certo? Então tem diversas outras formulações, né? Mas o que a gente mais utiliza aí
é o concentrado solúvel, que é o que eu tenho a maior parte dos produtos são em concentrado solúvel. Bom, agora o modo de ação dos fungicidas, certo? Eles podem atuar de maneira geral de forma preventiva, curativa ou erradicante, certo? Só um momentinho aqui. Pessoal, só um momentinho aqui que eu vou ter que sair um momentinho, tá? Eu já volto em 10 minutinhos. Aqui. Bom, né? Então, os modos de ação dos fungicidas, eles podem ser protetores, né? Que são preventivos, curativos e erradicantes, certo? Então, os preventivos, eles vão agir, né, no período da germinação do fungo, certo? Antes de ocorrer a germinação. Já os curativos, eles vão agir ali perto da penetração, quando ele começa a penetrar nas células e começa a colonização dos tecidos, enquanto que os erradicantes, então, daí já vai ocorrer quando eu já tenho os sintomas, né? Já tenho sintomas e os sinais deles nas folhas, né? Ou na baga da uva, etc. Certo? Então, esses os modos de ação dos fungicidas, certo? Então, os protetores sistêmicos ou de contato. São como eles podem serem classificados. Os fungicidas protetores, eles atuam principalmente, então, como comentado, na fase de germinação, prevenindo a penetração do fungo nos tecidos do hospedeiro. Eles, quando aplicados, permanecem na superfície do tecido vegetal, certo? Possuem baixa solubilidade em água e devem resistir às intempéries por um período razoável, né? Seja a chuva, né? Ou condições climáticas. Os sistêmicos, já, eles atuam nas fases de infecção e de colonização no interior do tecido do hospedeiro. Ele tem uma ação curativa, ou seja, eu posso, depois, né, que já tem os sintomas, certo? Ele tem uma ação mais curativa, eles são absorvidos e translocados pela planta. Então, ele não fica ali só ali na folha presente, ele entra no sistema, né, da planta, né, são translocados por todas as partes da planta. Possuem alta solubilidade em água, então, por exemplo, se ele atingiu uma folha, porém a doença está se expressando em outra folha, ele se transloca para a planta para chegar até a folha que tem sintomas, por exemplo. E o princípio ativo deve resistir à rápida degradação do metabolismo da planta, certo? E ele pode, então, ser translocado à distância do local de absorção, ou seja, ele age, né, diferentemente de onde ele foi absorvido, certo? É translocado pela planta. Né? Alguns cuidados que devem ter na utilização dos fungicidas, né? Então, o uso incorreto desses fungicidas pode gerar diversos problemas. Para a saúde humana, os fungicidas podem apresentar toxicidade aguda e crônica. O desequilíbrio de ecossistemas também, né, é muito importante. É a questão ambiental, né, como a eliminação de micro-organismos que causam competição a esse patógeno. Então, pode tornar aquele patógeno que está ali na planta cada vez mais presente, porque ele não vai ter inimigos naturais, certo? Também, hoje, como a gente sabe, os fungicidas estão extremamente caros, né? Então, é muito cuidado, tem que ter bastante, né, cuidado no seu uso, até por uma questão financeira.
e além do surgimento de resistência, como eu comentei, em relação aos patógenos, pelo uso abusivo. Então, é sempre importante, né, fazer uma rotação dos ingredientes ativos, né? E o uso incorreto desses fungicidas, eles podem gerar diversos problemas, né? Então, é importante a utilização deles em forma alternada, alternar os ingredientes ativos, certo? Alternar com os fungicidas protetores, diminuir também o máximo a aplicação desses produtos, utilizando apenas quando extremamente necessário. Então, aquela questão do calendário, como eu comentei, deve ser evitada, né? A aplicação somente quando eu tenho condições que predispõem ao aparecimento daquela doença. E não utilizar após o surgimento de uma epidemia, né? Os sistêmicos, certo? Bom, aqui eu vou deixar para vocês uma atividade, depois eu até mando no grupo ali. Eu vou mandar uma lista com os fungicidas que tem para recomendação da videira, e vocês têm que fazer essa atividade para entregar até o dia 2/5, certo? Até a próxima segunda-feira. São pesquisar 5 produtos fungicidas registrados para o controle de doenças na viticultura. E vocês têm que dizer, então, o princípio ativo, as doenças para quais eles são recomendados e o modo de ação, certo? Eu essa lista eu vou colocar no Siga, e daí lá, então, vocês vão ter, então, as doenças para quais eles são recomendados, o princípio ativo e o modo de ação dele, certo? Eu já vou colocar depois da aula já essa lista ali no Siga, que são os fungicidas que a gente tem hoje registrado para a viticultura, certo? Então, não sei se ficou com alguma dúvida, alguma questão. Qualquer coisa, fiquem à vontade para perguntar, certo? Eu vou parar a gravação aqui.